Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram. E hoje, gente, eu tenho uma convidada super especial que vai falar para a gente sobre autoconhecimento. E é uma colega aqui da Vale TV que tem um programa super legal que vem às quintas-feiras também, às 10h30. E eu vou chamar aqui a Aline de Negri, ela que é psicóloga, apresentadora então de TV, do Viver Plenamente, é especialista em psicopedagogia, é psicóloga, como falei, e tem muita coisa aqui para compartilhar com a gente nessa noite, né? Então, seja bem-vinda, Aline. Olá, Eliane, muito obrigada pelo convite. Já acompanho o teu trabalho há um bom tempo, né? Sempre com convidados e com um conteúdo bastante relevante para o desenvolvimento das pessoas, e eu acho muito bacana até o nome do teu programa, As Pessoas Inspiram, né? Porque a gente não faz nada se a gente não estiver inspirado e motivado, né? Acho que a gente começa por aí. Ai, que maravilha, né? E realmente, assim, essa é a proposta, né? Eu, quando comecei, Aline, só para te contar um pouquinho, né? Eu tinha colocado até o nome do programa, As Pessoas que Inspiram. E aí eu comecei a entrevistar as pessoas e vi que as pessoas todas inspiram de alguma maneira, né? O que é importante é a gente achar essa potência dentro de cada um, né? E o autoconhecimento, ele ajuda muito nisso, né, Aline? Perfeito. Bom, né, não sei se me apresento, enfim, falo um pouquinho Sim, sobre a sim. questão do autoconhecimento. É, Eu trabalho. antes de tudo, Aline, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua trajetória, né? Eu sei que aqui eu falei muito pouco sobre a tua experiência, tem muito mais para nos contar, então conta um pouquinho para quem ainda não te conhece, né? Sobre a tua trajetória e essa conexão com esse autoconhecimento, sobre esse desenvolvimento humano. Bom, eu comecei logo depois de formada, me formei e já saí atuando dentro da área da psicologia mesmo. E na época a psicologia não era tão conhecida assim. Eu acho que se tivesse cursos, né, aqui na redondeza nossa, era URGS, PUC e Unicinos. Eu me formei pela Unicinos, né, em 2007. Depois foram abrindo outras faculdades em que o curso existem também em outras unidades acadêmicas e outros locais também. Então não era tão conhecido assim. E aí para a gente chegar ainda se tinha muito preconceito, né? Psicólogo, quem ia é porque realmente era problemático, ou tinha muito dessas né, coisas assim das pessoas não quererem procurar por achar que poderia ser taxado como uma pessoa problemática, uma pessoa diferente, enfim, das demais. Então ainda existia muito preconceito, como ainda existe, né? Se a gente parar para pensar, ainda existe e ainda há olhares muito antigos, e né, eu vejo como uma visão muito antiga, assim, né, de preconceito mesmo de quem busca ajuda. Todo mundo deveria procurar, na minha opinião. Porque a primeira coisa, o que uma psicoterapia busca? A questão do autoconhecimento, que é um dos principais temas que eu gosto de trabalhar e que eu gosto de buscar quando eu vou fazer algum trabalho, tanto na área clínica quanto numa área de gestão de pessoal, ou na área de recursos humanos, ou no desenvolvimento de talentos. Porque se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, e eu não consigo identificar também as minhas características, ou as minhas qualidades, ou mesmo as minhas imperfeições, aquilo que também não está tão bem, eu também não sei para que lado eu vou. Mesmo que eu tenha um propósito, se eu não tiver isso bem trabalhado comigo, com certeza as coisas até acontecem, mas elas demoram mais tempo para acontecer. Eu sempre costumo dizer isso. E aí, quando a gente passa por um processo e a gente está disposto a fazer um processo terapêutico, ou um processo de autoconhecimento, muitas vezes até por uma terapia ou por um acompanhamento psicológico, existem formas de se autoconhecer e buscar a tua característica, e buscar aquilo que não está bem, buscar aquilo que está bem, buscar quem eu sou, potencializar o que eu tenho de bom e melhorar aquilo que é a minha imperfeição, mas pelo menos olhar para mim mesmo e saber reconhecer que aquilo ali não está bem e que precisa de um olhar, que precisa de um cuidado, que eu preciso trabalhar aquela característica para então melhorar e poder também ajudar outras pessoas, seja como líder, seja como um colaborador, seja como um profissional liberal, seja onde for, né, a pessoa tem que ter essa consciência daquilo que ela faz, daquilo que ela é, para que ela saiba também de onde eu saí, de onde eu andei, de onde eu quero chegar.
E eu acredito que todos os processos, na grande maioria das vezes, para as pessoas, eles são assim. Se a gente não sabe o que a gente quer, qualquer caminho leva. Não, Eliane. Mas a partir do momento que a gente começa a descobrir quem eu sou, o que eu gosto, o que me faz bem, o que não me faz com que eu também consiga abrir esses horizontes e buscar de uma maneira mais tranquila, mais serena, né, mais bem resolvida, poderíamos dizer assim, aquilo que é realmente o teu propósito de vida. E uma coisa muito interessante, Aline, que tu comentaste agora, né, é que assim, ó, às vezes as pessoas pensam que o autoconhecimento, né, não é para elas, ou tem um pouco de receio porque mexe com o nosso interior, né, mexe com as nossas sombras muitas vezes, né, mas ao mesmo tempo, né, a gente está trabalhando a questão até de um bem-estar dentro das organizações, um bem-estar pessoal dessa pessoa no mundo, né? Eu acho que bem dentro dessa linha, né? Nesse momento, cada vez mais se fala também em liderança humanizada. O que é a liderança humanizada? A gente pega desde o atendimento de liderança humanizada dentro de empresas até Humaniza SUS, né? Se a gente pegar até no serviço público hoje, existe esse olhar, esse viés da gente ter um olhar humanizado sobre a pessoa que a gente está atendendo. Se eu sou um profissional de saúde, eu tenho que lembrar que aquele paciente que eu estou atendendo é o amor de alguém, é o filho de alguém, é alguém que a gente vai ter que cuidar com todo carinho, porque aquela pessoa está chegando ali para ser atendida, e eu tenho que dar as melhores condições para que aquela pessoa saia dali melhor do que ela entrou. Se ela está com um problema de saúde, a gente vai tratar, mas a gente vai tratar com respeito e com humanização. Da mesma forma, dentro de uma organização, se eu estou ali lidando com pessoas que estão subordinadas a mim, não é passar a mão na cabeça, é dar limites, mas ao mesmo tempo entender que aquela pessoa é um ser humano e não uma máquina, e que eu vou mandar e que eu vou querer resultado imediato. Eu poder olhar para o outro, para a pessoa que está do meu lado, e entender que ela também tem os dias que ela está bem e que ela não está bem, e quando não está bem e não tem a ver com o trabalho, peraí, vamos tentar achar um suporte. As empresas, grandes empresas hoje já têm esse suporte de dar um atendimento psicológico para o colaborador, inclusive com convênios ou com atendimento dentro da própria empresa. Isso cada vez mais se abre esse espaço para que o colaborador esteja bem e para que ele produza melhor. E realmente, né, tá intrinsecamente ligado. E cada vez mais os grupos de trabalho também fazem um trabalho no sentido de humanizar, né, a relação do trabalhador e do subordinado, enfim, ou do chefe, né, não sei se a gente poderia usar assim, mas nos dias de hoje a gente vê isso, essa grande preocupação de grandes empresas. Líderes, né, que estão bem preparados, eles já estão utilizando desse tipo de serviço, já estão utilizando dessas práticas dentro das empresas para que consigam, então, ter um bom resultado efetivo e para que realmente as pessoas saiam atendidas e de forma satisfeita, né? Mesmo no comércio também, né? Querendo ou não, é uma relação com o outro, é relacionamento interpessoal puro, a gente poder entender a necessidade do consumidor e também poder entender o que aquela outra pessoa quer, por que ele quer comprar determinado produto, porque ele quer satisfazer, às vezes, algo que está ligado ao sentimento, à realização por ter aquele objeto dentro de casa, por ter aquele produto, ou por comprar aquele serviço que vai satisfazer uma necessidade que geralmente está ligado, principalmente por questão emocional. Eu brinco, venda é emoção, né? É verdade. Então, a gente pode falar de diversos momentos ou em diversas nuances, desde indústria, comércio ou serviços, a gente está satisfazendo uma necessidade emocional também do teu cliente. E aí a gente está falando também da questão da psicologia dentro desse tipo de atendimento empresarial. Perfeito. E a gente tem também o atendimento clínico, né? Porque se a pessoa não está bem com ela mesma, como é que ela vai entender a necessidade do outro? Como é que ela vai entender como é que é o funcionamento do colaborador dela como líder? Como é que ela vai entender a necessidade do cara que está vindo lá comprar dentro do seu negócio? É uma coisa muito louca, né? E uma coisa interessante também, Aline, assim, que eu venho percebendo, né? É que a gente tem que mudar um pouco o nosso paradigma de que, às vezes, dentro das organizações, a gente é um tipo de pessoa, em casa é outro tipo de pessoa, né? Na verdade, nós somos um ser
integral. E a gente vai para todos esses espaços, né? Do mesmo jeito, né? Queira ou não queira, a gente enxergar isso, o ser humano, como esse ser integral. Isso faz total diferença para quem é líder, né? Para quem se relaciona com as outras pessoas, esse olhar mais empático, né? De entender realmente o que essa relação e o nosso impacto também, né? Eu acho que a Aline com o outro, né? Porque às vezes a gente não tem noção de quanto é importante, né? E uma outra coisa, Aline, eu queria que tu comentasse com a gente, assim, com relação a esse autoconhecimento, enfim, essa proposta que a gente vem desenvolvendo, né? No sentido de buscar, talvez, um olhar para a autoestima, né? O que é realmente a autoestima? Explica para nós um pouquinho sobre isso. Bom, a autoestima está muito ligada com o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me serve, o que não me serve. Eu sempre costumo dizer assim, né? Acho que a gente tem algumas perguntinhas norteadoras. O que dá sentido para a tua vida? Se tu parar e pensar hoje, o que dá sentido para a tua vida? Né? O que te faz feliz? Eu vou dando algumas perguntinhas assim para as pessoas até pensarem, quem nos assiste, né, aqui pela Vale TV. O que nos dá motivação? O que me motiva? Qual é que é o teu propósito de vida? E o que me faz levantar e sair da cama todos os dias pela manhã? Eu acho que quando a gente consegue responder, principalmente essas 5 perguntinhas, a gente começa a se autoconhecer. A questão do autoconhecimento não é só a questão da imagem que a gente passa para outras pessoas física. Não é vestir uma roupa bonita. Ah, porque eu quero ser diretor da empresa, eu vou sair me vestindo agora igual o diretor da empresa. Não, não é isso, gente. É a imagem que eu passo de acordo com as minhas atitudes, de acordo com a forma como eu me posiciono, né? A forma como eu coloco as coisas para o outro. E às vezes são pequenas coisas que fazem toda a diferença, né? E Total, essas coisas, total. as pessoas têm que ter essa consciência. Por que eu saio todas as manhãs para trabalhar? Né? Por que eu quero, né, ter uma vida melhor? Por que eu quero ter uma casa maior? Por que eu quero ter um carro melhor? O que me dá motivação? Né? O que me faz feliz? E aí, essas pequenas coisas que a gente vai olhando para o dia a dia, às vezes a gente acha, se eu comprar o carro tal, eu vou ser mais feliz. Aí vai lá e compra o carro tal, tu tem, eu brinco, tem IPVA, tem imposto, tem combustível, vai consumir mais, é mais confortável. Mas tu também tem que manter, né, aquilo ali. E aí, como é que tu faz para, dentro do teu padrão hoje, do teu trabalho, tu consegue, né, sustentar, o carro tá te servindo, tu tá te servindo o carro. E aí, essas coisas todas que as pessoas às vezes têm que se perguntar, né? O que é qualidade de vida para ti? O que é importante para ti? Ter mais horas de sono, né? Ter mais tempo com a família, ou ter mais horas de trabalho, ter mais poder aquisitivo? O que é? Cada pessoa vai ter uma forma de enxergar as respostas para essas perguntas. Só que essas coisas todas, isso é muito individual, né? É um trabalho muito minucioso e, de certa forma, realmente que vai lá no fundo, né? O que me motiva? O que faz eu querer ser daquela forma? O que faz eu querer mudar o meu jeito de ser? O que faz com que eu queira melhorar como um ser humano todos os dias. Então, todas essas respostas a gente só encontra olhando para si mesmo. Às vezes a gente acha que alguma coisa vai fazer bem, né? E aí quando tu tem aquilo ali na mão e que tu vai vivenciar aquela experiência, não é bem assim. É verdade. E uma coisa interessante, Aline, assim, até experiência própria mesmo, né? Eu tenho uma vasta experiência de trabalhar em instituição financeira, 22 anos eu trabalhei, enfim, e chegou um momento da minha vida que eu notei, né, que o meu propósito já não era só estar ali, que eu poderia fazer muito mais em outros espaços, né? Então, eu acho que dentro dessa questão de visualização, assim, do que é o propósito de vida e tudo mais, a gente entende que é uma jornada, né? Tu que és psicóloga, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque as coisas podem mudar durante a vida, né? E mudam realmente, né? Então não tem nada a ver a gente, por exemplo, uma pessoa lá de 50, 60 anos, descobrir, né? Que talvez não esteja no caminho e fazer essa mudança de rota, né? Com certeza, a qualquer momento da vida da gente, se a gente não está satisfeito com as escolhas, a gente pode mudar essa rota.
e buscar um outro destino, e buscar algo que realmente nos satisfaça. Eu costumo dizer assim, a gente quando é muito jovem, a gente costuma buscar a escolha profissional muito cedo, e nem sempre a gente faz uma boa escolha, nem sempre a gente consegue fazer aquela escolha de forma adequada, né, Eliane? E aí o que que acontece? Por ter escolhido muito jovem, ao longo do curso, ao longo do tempo, com as relações que tu vai criando, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto na vida pessoal, tu vai redescobrindo que outras coisas, talvez, na escolha profissional te satisfariam mais. Então, não é incomum, tá? Não é incomum, isso acontece muitas vezes, chegar ali na casa dos 40 anos, 40 e poucos, a pessoa querer mudar de carreira. Ah, mas aí eu acho que tá muito tarde. Tá, tu pode ser uma pessoa de 40, né? Se eu tô com 40, né? 45, 46 anos no mesmo caminho e satisfeito, ou tu pode ser uma pessoa de 40 anos que fez uma nova formação e com 45 e 46 criar outra forma de ver o mundo, outra forma de trabalhar e outra carreira, né? Vai depender da escolha que tu vai fazer naquele momento. Se tu estás insatisfeito, bom, então tá na hora de buscar outro rumo para ti, de redefinir a tua carreira, de buscar novos horizontes. Eu posso ser uma pessoa daqui 5, 6 anos formada em outra área e satisfeita com uma nova escolha, ou eu posso ser simplesmente aquela pessoa de 40, 45 anos que está frustrada e vou passar 5 anos frustrada, mas também não vou fazer nada para mudar isso, né? Sair da zona de conforto, eu acho que é uma das coisas, uma das peças chaves para conseguir também mudar isso tudo, porque às vezes as pessoas estão numa zona de conforto e se acomodam, né? Ah, eu não vou sair daqui, tipo, tá, ok, mas daí eu vou ter que estudar, aí eu vou ter que ir de noite para uma faculdade, aí eu vou ter que me especializar, aí eu vou ter que fazer formação continuada. Gente, o mundo é movimento hoje em dia. Não existe, mesmo que tu escolha uma determinada carreira. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre fazendo formação continuada. Eu termino uma coisa, já emendo outra e vou indo, e assim como eu vou organizando e eu vou, né, elencando, eu vou buscando tudo isso, né, porque não tem como a gente fazer isso de uma forma que a gente não faça, né, novas escolhas, ou que busque novas oportunidades, ou que busque novos horizontes e novidades o tempo inteiro. O mundo é movimento nesse momento. Então, a gente Exatamente. não tem como fazer isso e desligar uma coisa da outra, Sem né? dúvida. É o tempo todo assim, né, Eliane? A gente sabe como é que é. Você que está no mercado de trabalho, fez uma nova escolha também profissional, que eu conheço a tua trajetória, também já foi minha entrevistada, né, lá Sim. no Viver Plenamente, e eu acho muito bacana o trabalho que tu faz, né? Então, tudo isso também parte de uma escolha. Peraí, eu escolhi isso aqui, mas daqui a pouco não faz mais sentido para mim. Será que eu não posso sair e fazer uma nova escolha? E pode, né? A todo momento a gente pode fazer isso. E aí a gente pode buscar também novos horizontes. Né? Tem um ditado que diz assim, que eu já vi em vários lugares, até é clichê, né? Já está em rede social. A zona de conforto é um lugar bem legal, mas nada cresce lá, né? Se a gente ficar só na zoninha de conforto da gente, a gente vai, né, garantir o feijão com arroz ali, fazer, e vai parar no tempo. Então, a gente tem que estar sempre ligado, tem que estar sempre em movimento e buscando coisas novas. Não digo que você tem que se sobrecarregar. Por isso que eu digo, façam boas escolhas e se autoconheça, para fazer uma escolha assertiva e, muitas vezes, abreviar essas coisas de, não gostei, parei. Aí começa outra coisa, daí nunca se encontra. Por quê? Porque está faltando, talvez, esse viés do autoconhecimento, né? Daí É. a pessoa fica trocando de carreira e não consegue se encontrar, e aí fica trocando de emprego e não para em lugar nenhum. Isso também não é bom, né? Então a gente É. tem que olhar, peraí, será que é os empregos todos que estão errados? Será que todas essas carreiras que eu escolhi estão erradas? Ou tem alguma coisa em mim que está me travando, que eu não consigo seguir adiante? Exato. E uma outra coisa super interessante que tu falou aqui, que eu venho também falando muito assim nas minhas conversas, é essa questão do equilíbrio, né, entre o pessoal e o profissional, olhar esse ser humano nessa completude toda que a gente é, né? E quando, por exemplo, a gente percebe, né, as pessoas, tu falaste aqui agora de estar sobrecarregadas e tudo mais, a gente entende que talvez isso não esteja num equilíbrio correto, né? Como é que tu enxerga isso? O que tu tem visto hoje no mercado com relação a essa questão? Quando as pessoas chegam, às vezes, frustradas, né, e infelizes, às vezes, com as suas escolhas, tipo assim, eu tô frustrado,
eu estou vivendo uma vida infeliz, não tá legal, meu casamento não tá legal, minha profissão não tá legal. Tá, peraí, mas por que que tu fez essas escolhas? O que que te motivou a fazer isso? Ah, era aquela coisa, eu era muito novo, minha mãe e meu pai quiseram que eu casasse muito novo, né? Ou outras situações, tipo, eu escolhi a carreira muito nova, eu escolhi pensando na questão financeira. Beleza, consegui tudo que eu queria, tá, ok. Agora tu construiu a casa dos teus sonhos, tu tem o carro dos teus sonhos, tu consegue manter, mas realmente te satisfaz essa carreira? E aí é que entra também a questão da vocação, né? Antigamente se falava muito em teste vocacional, hoje em dia a gente não fala mais nisso, a gente fala em desenvolver pessoas, mas vocação sim tem a ver com isso. O que que eu faço bem e o que que eu me realizo fazendo? Né? E o que que o mundo precisa que eu faça dentro daquilo que eu sou boa fazendo e aquilo que eu faço bem. E que eu vou poder fazer por outras pessoas para que eu consiga me desenvolver e desenvolver essas pessoas. Isso realmente dá sentido para a tua vida. Né? E às Uhum. vezes as pessoas não param para olhar por este lado. E uma coisa que eu tenho sentido é que muitas pessoas ainda seguem uma vida que na verdade assim, a sociedade dita para nós o que, que é interessante, o que, que é ter sucesso, né? As pessoas, se tu pergunta às vezes para as pessoas assim, é muito no ter e não no ser, né? Então, Exato. assim, o quanto isso faz mal, né? Porque a gente vai perdendo e vai se distanciando da nossa essência mesmo, né, Aline? E quando a gente se distancia dessa essência, é muito difícil a gente estar feliz e trazer esses nossos dons para o mundo e poder compartilhar e transformar o nosso entorno, né? Perfeito, e é bem isso. Às vezes eu tenho tudo aquilo que eu queria, né, em termos de poder aquisitivo, em termos de poder material. Tá, mas e eu me realizo como pessoa? Eu estou bem comigo mesma? Eu estou feliz com essas escolhas? E é essa pergunta, às vezes, que tem que nortear, né? Não é só a questão financeira, é a questão de autorrealização, de poder olhar para isso, né? E conseguir. Claro que é importante também, a gente está no mundo capitalista, a gente tem que ter dinheiro para comprar a tua comida, para poder ter um mínimo de condições com segurança, teu plano de saúde, né? A tua segurança na tua casa, tu estar se sentindo bem na tua casa, no teu ambiente. Mas as suas outras escolhas na questão emocional, elas estão bem? Está em equilíbrio tudo isso? Então, essas perguntas que a gente às vezes tem que se fazer. E tem que olhar para dentro de si mesmo e se redescobrir. Será que eu estou feliz com essas escolhas? É muito interessante, né? E é uma jornada para a vida inteira, né, Aline? É uma coisa assim que a gente vai. Depois que tu começa a trabalhar essa questão do autoconhecimento e se entender como ser protagonista nesse mundo, né? Tu vais vendo que isso não é uma coisa só para pessoa doente lá, que como tu comentou no início, né? Que as pessoas às vezes têm um estigma, né? Ai, não vou fazer esse trabalho, às vezes, com psicólogo, ou fazer uma terapia. Porque eu não estou doente, mas não tem nada a ver com doença, tem a ver com saúde, com bem-estar, com coisas que tu pode vislumbrar que até hoje estão meio nebulosas na tua vida, né? Então, o quanto realmente esse dar o primeiro passo é importante, né? E eu estava estudando esses dias atrás ali a Jornada do Herói, talvez até tu conheça, é do Joseph Campbell, acho que é o nome do autor, e ele comenta muito disso, sabe? Desse processo estar acontecendo durante a nossa vida, né? E ao mesmo tempo, a gente às vezes deixa isso acontecer para fazer essa virada de chave quando a gente está em crise. Mas não precisa, né, Aline, a gente estar em crise por algum problema, alguma coisa, para poder mudar a nossa vida, né? Por exemplo, uma pessoa que é workaholic, que trabalha muito, aí ela tá tomando remédio para acordar, tomando remédio para dormir, aí ela vai pensar numa questão de autoconhecimento, numa questão de mudança de vida, né? Mas para mim, assim, eu acho que é anterior. Acho que nós, como seres humanos, temos que ser protagonistas dessa transformação e dar o primeiro passo antes da crise chegar. Eu acho que é um bom início, né? A gente tem que ter, né, Eliane, esse autoconhecimento e designar esforços para a gente entender a gente mesmo em todos os âmbitos, em qualquer lugar que a gente circula na nossa vida. E essa compreensão profunda de quem a gente é que vai fazer com que a gente descubra as nossas qualidades e as capacidades, né, e os pontos que a gente precisa melhorar. E a gente não precisa chegar lá numa crise de ansiedade, numa crise de depressão, ou numa crise de pânico, muitas vezes, né, como às vezes aparece,
para se redescobrir e enxergar que aquilo ali não me faz mais bem, ou que eu preciso fazer novas escolhas, ou que eu preciso me redescobrir para daí fazer novas escolhas melhores e potencializar aquilo que eu sou ou aquilo que eu tenho de melhor. Então, esses pontos são fundamentais para que a pessoa consiga ter o equilíbrio entre tudo que ela vai escolher na vida. Né? A mensagem que eu digo é sempre assim, ó, a terapia, às vezes, também é para a gente enxergar aquilo que está bom e aquilo que não está bom, ou potencializar aquilo que está bom e ficar melhor ainda, né? Ou ainda para descobrir quais são os meus gatilhos emocionais que estão me atrapalhando, o que está me incomodando, o que está fazendo com que eu esteja nesta forma que não está adequada, que não está em equilíbrio e que eu preciso potencializar ou que eu preciso mudar para ser também uma pessoa melhor, um profissional melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, né, um irmão melhor, enfim, o que eu preciso mudar para isso? Às vezes o problema não é o resto da família, às vezes está comigo, né? Às vezes o problema não é o meu trabalho, às vezes sou eu que não estou sabendo enxergar, às vezes o problema não é a minha relação, de como eu me relaciono com o outro, né, dentro da família ou dentro do ambiente de trabalho. Às vezes a gente tem que olhar para si mesmo e melhorar a gente mesmo. Certeza, né? Que na verdade, assim, né? Os padrões eles acabam sendo recorrentes, né? Quando a gente não resolve a situação, não faz de conta que não enxerga aquilo, né? Me parece que sempre acontece a mesma coisa. É a vida, talvez, nos dizendo assim, ó, olha para isso, né? Eu acho que tu deve ter essa experiência também, né? Com os teus pacientes. Isso aí. Então, né, a gente sempre tem que buscar, né, achar formas de conseguir melhorar e potencializar isso que a gente tem. Legal, E aí, legal. do contrário, é bem isso que você falou, Eliane, né? Repetindo ciclos, até que a gente aprenda. A vida vai te Vai repetindo nos e te mostrando. botando de novo naquele ciclo, e repetindo o mesmo erro, talvez não da mesma forma, mas de formas diferentes. Bem isso. Aline, já estamos aqui no final do programa praticamente, né? E eu queria que tu deixasse assim as tuas redes sociais, os teus, enfim, né, os teus contatos para as pessoas que quiserem saber um pouco mais e quiserem fazer talvez um trabalho mais aprofundado dentro dessa área, né? Como é que faz? Bom, pode me procurar lá no Instagram, @psi.aline_denegri, que é meu sobrenome, como tá aí na legendinha, ou então pode utilizar do telefone aqui da nossa recepção, da clínica e da assessoria em recursos humanos, que é o 51, prefixo 993 53 2674, que é o nosso telefone comercial, das 8 às 18, de segunda a quinta, e nas sextas-feiras, das 8 às 17 horas. Tem a Júlia, que está aqui na nossa recepção, que nos dá todo o apoio, e se não for comigo, é com alguém aqui da equipe que pode dar todo o suporte e ajudar. Maravilha, maravilha. Aline, muito obrigada aí pela tua atenção, pela tua gentileza em compartilhar um pouquinho do teu conhecimento aqui com o nosso público, né? Da Vale TV, enfim. E eu faço um convite aqui para quem está nos assistindo agora. Logo após esse término desse programa aqui, assista a Aline no programa Viver Plenamente, né? Que já está quase iniciando aqui. E agradeço aí a atenção de todos. E até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye, Aline. Obrigada. Beijão, tchau, tchau.